Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Ao momento que entramos pelos portões dessa casa, já somos envolvidos pelos companheiros da espiritualidade, que aqui já estavam preparando esse ambiente, harmonizando, higienizando, para nos recebermos. É com grande satisfação que nos reunimos para mais uma tarde de estudo, né? Para uma troca de informações, com as graças de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e os companheiros da espiritualidade. Gostaria de primeiro pedir aos companheiros que desligam os celulares, aqueles que tiverem o celular ligado, ou deixem no vibracal se estiver esperando alguma ligação urgente, tá? E só relembrando, para aqueles companheiros que já nos acompanham há muito tempo, ou aqueles que são primeira vez, bem-vindos. Nós realizamos várias atividades na casa durante a semana. Todos os dias nós temos palestras, com exceção de sexta-feira. Sexta-feira é um dia que nós temos um trabalho à noite que é voltado justamente para os dependentes químicos, e não só, acabamos atendendo não só os dependentes químicos, mas também todos aqueles que têm dependência de alguma outra, ou drogas, ou sexo, ou outro desvio qualquer, certo? Então nós trabalhamos com esses companheiros aí. Então, se alguém tiver algum problema nesse sentido, converse com o nosso plantão, o pessoal irá atendê-los. Tá? Segundas-feiras, segundas, terças e quintas-feiras, as palestras são às 20 horas. Nós temos o plantão de atendimento com 30 minutos antes de iniciar as palestras. Então, às 19h30 já teremos os plantões. As quartas-feiras são às 14 horas. Sábados são às 15 horas. Tá? É um horário, nós mudamos o horário da reunião para facilitar a vida de todos os nossos companheiros, porque muitos ainda têm os afazeres durante o dia, né? Então, e no domingo, às 10 horas, nós temos a palestra e também a evangelização infantil. Então, enquanto os pais participam das reuniões, nós, as crianças, já vão tendo o primeiro contato com a doutrina. Ok? Nós temos também o nosso curso preparatório, todo sábado, começou agora em agosto. Então é aberto a quem quiser ter esse contato com a doutrina mais aprofundada da doutrina espírita, procure nossos plantonistas, que elas encaminharão para esse curso preparatório. É uma noção geral do que é o espiritismo, que vai nos facilitar no futuro frequentar o curso de doutrina espírita, que já é mais trabalhado, mais elaborado. Eles são mais tempo de estudo. Nós temos também o trabalho social que realizamos. Segundo sábado de cada mês são distribuídas cerca de 62 cestas básicas para aquelas famílias carentes, cadastradas pela nossa casa. Então nós, como eternos pedintes que somos, pedimos a colaboração daqueles que puderem nos doar 1 quilo de alimento não perecível, para podermos estar o quê? Completando as cestas básicas. Já recebemos muitas doações, mas sempre é bom ter para mais, porque são 62 famílias, mas sempre aparece alguém que não está cadastrado, mas se encontra numa situação e nós ainda ajudamos. Tá certo? Nós temos também, todos os sábados, a distribuição de lanches para os moradores carentes de rua, aqueles nossos irmãos menos afortunados, que por motivos alheios se encontram numa situação precária. Todos nós nos encontramos com deficiências, certo? Com perdas materiais, mas eles estão numa situação talvez pior que a nossa. É uma pequena dádiva para amenizar um pouco o sofrimento daqueles nossos irmãos carentes. Se quiserem participar com a gente, sejam bem-vindos. Tá? Todos sábado nós realizamos aí a nossa preparação dos lanches. Ok? Aliás, já temos voluntários aí, né, que conversaram nas palestras aí, nas semanas aí. Então esses voluntários aí sejam bem-vindos aí se quiserem começar a trabalhar. Ok? Lembramos que as nossas palestras, elas são, além do salão, também podem ser vistas via internet. Elas são gravadas e ficam à disposição na internet. Ou mesmo ao vivo, né, acompanhamento ao vivo das nossas palestras. Se tiver alguém que não possa vir, liga lá na internet, lá, www.casadocaminhosantana.com.br, e
virá acompanhar nossas palestras. Certo? Esses são os avisos que a gente tinha passado para vocês. Não vamos esquecer da importância do Evangelho no lar. É aquele momento que a família se reúne para o estudo, para a prece, para a oração, para pedir, para agradecer e para o estudo da doutrina dos Espíritos. Essa que veio até nós através do Espírito da Verdade, que foi codificado por Kardec e chegou até nós. É uma notícia atual, por mais que falem que em 1857, mas são atuais os fatos e atos que estão relatados nessa doutrina. Então cabe a nós aí aproveitarmos a oportunidade. Tá bom? Bom, companheiros, então vamos nos aquietando, nos acalmando, procurando a melhor local, a melhor forma de se assentar nas cadeiras. Vamos unir os nossos pensamentos, vamos buscando a imagem do Mestre Jesus. Vamos elevando os nossos pensamentos e vamos orar. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos é dada de hoje aqui estarmos reunidos. Através dessas reuniões, através das trocas de informações, através da busca pelo conhecimento, do entendimento da nossa situação, do amparo que recebemos do alto. Agradecidos por esta oportunidade, meu Pai. Que possamos aproveitar ao máximo tudo que estaremos conversando nesta tarde, Senhor. Os companheiros da espiritualidade, obrigado por nos receber e juntos em pensamento, em coração, vamos nos manter atentos ao que será falado nesta tarde. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Que assim seja. Vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Miguel, que fará para nós a palestra nesta tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. Que possamos mesmo ser inspirados. Nós vamos fazer aqui um estudo, né? Que é um estudo, né? Todo mundo aprende. Todo mundo aprende um pouco com o nosso irmão Hamed, que é o autor do livro As Dores da Alma, psicografado pelo nosso irmão Francisco do Espírito Santo Neto. E o tema é solidão, né? A solidão existe? Será que ela existe? Muito bem, nós vamos, mas o foco do nosso irmão nesse tema solidão, né, já começa aqui, quando ele separa uma frase do texto, né, e coloca ela em destaque no começo do texto. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Vocês perceberam aqui o que ele está dizendo? Nós não temos condição de avaliar, não é verdade, se uma pessoa que está se separando está agindo corretamente, se os dois estão agindo corretamente, implicações futuras, implicações do passado que estão gerando consequências no hoje e no futuro, né? E também não temos condição de dizer que está certo, se está errado, está certo, nós não temos condição. Aliás, nós precisávamos parar de cuidar, de achar, né, que nós temos condições de ficar julgando a vida dos outros. Mal avaliamos a nós mesmos, né? Vocês imaginam o seguinte: a solidão é um estado de espírito. Na realidade, ela é uma ilusão nossa, né? Nós achamos que estamos sós, né? Mas a criatura que tem fé compreende que não está só, né? Deus está presente conosco, né? E muitas pessoas à distância estão pensando em nós. Estamos ligados, interligados em pensamento. A questão é uma sensação íntima, né?
mas nós nunca estamos sós, isso é uma ilusão. Agora, você se isolar e fazer uma autoavaliação com critério, né, sobre a sua vida, pensar, ter um tempo para olhar para você mesmo, se autoavaliar, querer crescer, querer mudar, avaliar onde você está acertando, onde você está errando e buscar refazer sua vida, mudar onde você descobre que está errando, porque nós sabemos, a nossa consciência diz, ó, está errando aqui, eu sei que eu estou errando. Na verdade, a consciência já ponto. Muito bem. Ele diz que sofremos de solidão. A solidão é triste, porque a pessoa que se sente só é triste. É triste. É triste. Realmente é triste. A pessoa se sente só. E ela pode estar só, sentada aqui conosco, se sentir só, sentir estado de solidão. Muitas pessoas aqui, ela está, não, eu sou uma pessoa só, me sinto só. É interessante isso, né? Toda vez que nós desprezamos as vocações e naturais tendências de nossa alma, nós sentimos solidão, que remédio desse, né? Quando nós distanciamos de nós mesmos, isso é um fato, né? Quer ver quando nós distanciamos de nós mesmos? Quando nós vamos adiando a renovação íntima, né? Sempre tem uma desculpa, né? Então, né? Agora eu tenho que comprar pizza, agora eu tenho que, né, ir na loja, agora eu tenho que fazer compras, agora eu tenho que levar minha mulher no supermercado, agora eu tenho que ir na loja, eu tenho que ir em algum lugar. Sempre a desculpa para nós não pararmos 5 minutinhos por dia e fazermos uma autoavaliação. Isso é rejeitar a nós mesmos. É você se autorrejeitar. Por quê? Porque você está colocando obstáculos a ter um olhar interior, a se olhar, né? Porque você está com medo do que vai encontrar. Exatamente. Mas na realidade não precisa ter medo de você mesmo. Nós somos seres humanos, nós precisamos parar de querer sermos perfeitos. Essa história de perfeccionismo, ela é uma doença, né? Nem Allan Kardec anotou dos espíritos que para ser espírita, tem muita gente que fala, eu não sou espírita, mesmo dentro do espiritismo, fala, eu não sou espírita, que para ser espírita você precisa não sei o que, ser santo, ser não sei o que. Nada disso. Definição de espírita cristão. É aquele que luta contra as suas más tendências interiores e busca sempre praticar o bem. Para isso você não precisa trazer atestado de santidade, tá? E para isso nós não precisamos sermos tão santos a ponto de que nós não precisamos ser santo, aliás, a ponto de não dar uma boa palavra para o irmão, não irradiar um bom sentimento do coração, não cultivarmos bons pensamentos. Tudo isso nós podemos fazer sem sermos santos. Então é interessante isso. Na autorrejeição, esquecemos de perceber a presença de Deus aí, ó, vibrando em nossa alma. Logo, anulamos nossa força interior. É como se esquecêssemos a consciência de nós mesmos, é verdade. Aquele negócio, a gente vai lutando contra a reforma íntima, né? Não quero mudar. Por quê? Ah, nascer assim, vou morrer assim. Tu vai morrer sofrendo assim, né? Perde a reencarnação. Usar o teu. Tem que crescer, tem que mudar. Quem não está disposto a mudar e a crescer constantemente, quem acha que já está perfeito, acabado, realmente vai viver em solidão. Não é verdade? Quem não busca mudanças, crescimento, tanto prosperidade material, e com a conquista do conhecimento da prosperidade material, você pode transformar isso em riqueza espiritual, em prosperidade espiritual. Não é verdade? Qualquer profissão, qualquer pessoa, em qualquer ramo, pode transformar, inclusive o seu ganha-pão material de trabalho, em prosperidade espiritual. Com o que você ganha, o que você faz. O que é importante não é sermos ricos, termos uma bolsa farta e cheia. O importante é o que nós fazemos do dinheiro, né?
se nós geramos mais emprego, se nós crescemos, fazemos esse dinheiro transformar em bênçãos para o semelhante, você, com essa moeda, dinheiro material, que não é amaldiçoado, que a gente não pode pensar assim, porque é uma maneira de como as pessoas encontraram, né, de fazer uma relação econômica, né? A moeda é isso, né? Não tem nada a ver. Nós falamos, o dinheiro é já tem gente que fala, maldito dinheiro, todo mundo só pensa em dinheiro. Mas realmente, gente, cuidado com esses tipos de pensamentos. Nós não podemos julgar, né, nada assim. Infelizmente, as pessoas não compreendem que o dinheiro está no mundo por uma função. Ele não foi criado à toa. Deus inspirou uma criatura para facilitar a relação entre as pessoas. Porque uma relação econômica, ela não envolve só lucro. Ela envolve fraternidade, solidariedade, um monte de coisa. Não é só dinheiro que está envolvido ali. E principalmente, o que você faz desse dinheiro que você ganha? O que você faz do dinheiro que você ganha? Aplique melhor. Pense melhor. Né? Pense em criar empregos. É por isso que as pessoas pensam, rico não entra no céu. Só porque você quer. Está cheio de rico lá no céu. Né? Ex-ricos que foram para o céu. Né? Então Salomão não entraria no céu, né? O rei Salomão, outros grandes profetas. Teve profetas ricos. Tem pessoas ricas. Né? Mas menosprezar o dinheiro não é correto. Entendeu? E isso começa com o que nós fazemos conosco mesmo. Menosprezar a nós mesmos. Né? Não acreditar em você. Você tem que acreditar em você. Que você vai vencer, que você vai conseguir. E tem que acreditar que nós precisamos crescer a cada dia. Cada dia que nasce é uma oportunidade de você dar um passo à frente na evolução moral e espiritual. E material. Aí ele diz assim, para que nossa essência emerja, quer dizer, ela saia desse casulo, saia do fundo do poço, do oceano, onde você queira, e ela emerja, subra, né? Ressurja, venha à tona, é preciso abandonar essa compulsão de fazer-nos seres idealizados, nossa expectativa fantasiosa de perfeição e nosso modelo social de felicidade. Realmente. Né? Somente assim exterminamos o clima de pressão que nós estamos envoltos, né? De sensação de abandono, de tensão e de solidão que sentimos. Para transportarmos-nos para uma existência de satisfação íntima e para uma indescritível sensação de vitalidade. E é fato, né? Nós complicamos nossa vida, né? Queremos a felicidade, mas o modelo de felicidade que nós temos é você ter bens materiais. E o modelo que a doutrina espírita nos traz é que você precisa acumular, conforme a boa nova de Jesus, o tesouro espiritual. Tesouro que a traça não rói e a ferrugem não corrói. Esse é o tesouro que você tem que crescer. Agora, veja só o que ele está falando aqui. Para que surja, né, ele está falando, para que você entre em contato consigo mesmo. Pare de se esconder de você mesmo, né? Na realidade, né? Primeiro você tem que entender que você é ser humano. Como que você se olha? Como que você se vê? Né? Você é um ser humano. Sujeito a erros? Sujeito a erros. Comete erros? Comete erros. Tem acertos? Tem acertos também. Tem virtudes? Tem algumas virtudes. Por que não? Né? Você começa a se olhar com amor. Não tem outra maneira de se olhar para não crescer. É preciso, mais que tudo, se olhar. Se não se olhar com amor, você não consegue até ser misericordioso para com você mesmo, sem ser conivente com seus erros. Você não consegue não se julgar. E aí,
Sem amor, você não consegue realizar essa renovação íntima. É o amor que realiza a renovação íntima dentro de nós. É o amor que te tira da solidão. Porque quem começa a expandir o amor já começa a sair do centro, de dentro, já entrou em contato consigo mesmo. Já está expandindo o amor, então ela sai ao encontro do outro, do semelhante, para ajudar. Aí vai na casa espírita, trabalha na assistência social, encaminha as pessoas para o passe, coloca água no copo para as pessoas beberem. Qualquer coisinha é trabalho abençoado, gente. Né? Sai daquela coisa de só vir receber, né? Só vir na casa espírita para pegar, tomar o passe e ir embora para casa. Nós precisamos o quê? Espiritismo não é isso, é muito mais que isso, né? Isso é. A renúncia do nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. Olha só que interessante, né? Por que esse eu idealizado, né? E isso tem muita influência os pais sobre isso, né? Começa a idealizar, meu filho vai ser médico, já começa desde cedo, né? Mas o filho quer ser advogado, mas meu filho vai ser médico. Não, você vai estudar, você vai ser médico. Então, quer amarrar a força, quer idealizar no filho até suas próprias frustrações, né? E quer projetar no filho e quer que o filho siga o caminho que ele quer decidir pro filho. Cuidado que isso daí dá uma idealização. Na cabeça da criança já começa a se formar esse trauma que depois ele vai ter que seguir. Resultado, ele pode até se tornar um médico, mas não vai se tornar um médico bom. Porque para ser médico, para ser advogado, você precisa ter aquela vocação. O que os cientistas, as pessoas chamam de vocação, é uma coisa mesmo da alma. Né? As pessoas pensam, eu vou ser engenheiro, mas engenheiro só funciona nas leis materiais. Né? A construção, a idealização, a projeção da ideia, a arquitetura, qualquer profissão, gente, ela tem a ver com o desenvolvimento da força criadora mental do homem. E é o espírito que vai se beneficiar disso. Porque quando você chega no plano espiritual, tem construções, tem arquitetura. E pode acreditar que não é mentira, está cheio de advogado no plano espiritual superior que defende as pessoas. Né? Muita gente fala que advogado não vai para o céu, né? Mas está cheio de advogado lá defendendo as pessoas. Aliás, se nós não tivéssemos esses defensores lá, gente, olha, porque existe essa coisa de nos defender, né? E aliás, nós temos uma advogada maravilhosa, né? Que até na oração se fala, né? De Maria de Nazaré, né? Advogada nossa, né? E na canção criada, já falou, né? Que ela é advogada mesmo, ela defende. Quantos e quantos irmãos no plano espiritual, no umbral, pede o socorro e ela aparece. E ela ajuda, realmente. Misericórdia, gente. Gente, amor é misericórdia. A gente não pode estar julgando os outros. O tema hoje é um tema um pouco complexo. Não parece, a solidão é um negócio simples, tal, mas não é. Porque ele vai focar na questão da relação conjugal. E aí a coisa vai complicar. Nós temos dois modos de pensar, né? O homem geralmente idealiza o casamento com a relação que ele viveu enquanto filho, né? Porque ele olhava para os pais, ele observava os pais. E a mulher, ao mesmo tempo, também, porque ela teve uma família. Quem teve uma família sólida, de uma relação muito forte, né? Hoje em dia, nós sabemos que as relações hoje, elas se fazem e se desfazem de uma forma muito rápida, né? Como diz Emmanuel, casam-se comumente corpos, muito raramente almas, né? Então, o que acontece? Quando não há essa união de almas, essa relação de almas, a tendência é se perder essa relação no tempo. Não perdura. Não há um sentimento envolvido, né? Há uma atração magnética, pode chamar o que for, mas isso passa, gente. O que não é amor, a tendência é ser passageiro no universo. Não tem jeito. Com o tempo vai se apagando. Agora, se você vive uma relação com uma pessoa, você tem que olhar a pessoa como um ser humano também. Primeiro você tem que se olhar
com amor, se entender como ser humano. Porque se você não tiver misericórdia, amor dentro do seu coração, né? Não souber compreender que o outro é um ser semelhante a você, mas não é igual, né? Não é sua alma gêmea, não existe alma gêmea, mas existe alma algema, né? Que a gente se algema com ela, né? A alma algema existe, né? Que nós fazemos essa relação, né? Agora, o amor não tem esse negócio de amarrar ninguém. Amor é livre. Se você ama realmente a pessoa, é o único laço que une espíritos. E não adianta ir na igreja, fazer o que for, fazer o casamento, rezar, pôr um anel, uma aliança, fazer juras eternas de amor, porque o tempo passa e as coisas não perduram. Não é assim que a gente vai manter. Amor, respeito, misericórdia, tudo isso sim numa relação, mantém uma relação. Tudo originário do amor, claro, né? Misericórdia, origem é o amor. O amor é realmente o pai e a mãe de todas as virtudes que existem. A gente fala de humildade, é o amor que faz com que nós sejamos humildes. Qualquer virtude que você colocar, que seja aspirada pelo homem conquistar, é o amor que vai gerar. Aí é que está. Primeiro, nós não precisamos fugir de enfrentar as coisas na nossa vida. Toda vez que a gente vai protelando, é meio complicado. No caso de uma relação afetiva que envolve outra pessoa, nós temos que aprender a respeitar o outro, né? Nunca julgar, ficar condenando, né? A gente vê muito isso. Estamos comentando que às vezes a pessoa assim fala assim: meu marido não faz nada. Chega em casa, né? Tira o sapato, põe o chinelo, né? Joga a meia num canto e fica assistindo televisão, né? E acontece muito isso, o cara fica acostumado, porque ele tem um modelo que ele aprendeu da família dele. É lógico. Onde não há diálogo, é muito difícil sobreviver a uma relação, né? Nós precisamos conversar com o outro. É lógico que tem gente que se entende pelo pensamento, mas isso é uma relação bem, né? Bem mais forte. Mas o que nós estamos falando é que nós precisamos aprender a conversar e falar a verdade. Diga a verdade. Olhe-se primeiro. Ame-se primeiro. E depois olhe o outro com amor. Só assim você vai conseguir olhar o outro com amor, né? Aí é que está. Entre todos os problemas de convivência, o de casais, olha só, aí já está tirando de todos os problemas de relações o de casais. Talvez seja um dos mais comuns entre as pessoas. Olha, ele já está falando, porque conviver é uma arte, gente. Conviver é uma arte, né? Esse cara deixa a toalha suja molhada em cima da cama, joga a meia lá, cueca suja não sei aonde. Gente, isso aí, né? Realmente é falta de hábito. Que realmente tem que falar. Mas como eu vou falar? Como eu vou colocar a questão? Né? Tem que cortar certos hábitos que... Como a mulher vai falar? Calma e com tranquilidade. Não é gritando, não é xingando, não é... Porque isso não são maneiras de se conversar, né? Vamos entrar no acordo, arruma lá um lugar onde coloca a roupa suja. E outra, esse negócio de achar que casou com uma mulher para ter uma lavadeira, cozinheira, passadeira, gente, pode parar, né? Melhor você contratar uma empregada e não casar, né? E tem essa ideia, e muitas vezes essa ideia do modelo que nós fazemos a dona de casa. Aí, com a revolução das relações e da evolução da mulher, da igualdade da mulher, hoje a mulher trabalha também. E ela chega cansada, né? Agora, não é justo, por exemplo, que a mulher chegue do trabalho e você também chegue do trabalho, ambos cansados. E ela vai lavar um tanque de roupa, sei lá. Não, gente. Vocês vão ter que dar uma Brastemp para a mulher, não é verdade? Compra uma Brastemp. Então, gente... Olha, depois que criaram a lavadora, algumas relações ainda se salvaram depois que criaram a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar prato, algumas coisas da modernidade, que hoje muita gente não vive sem. Mas antes, a mulher também, ela se esgotava, claro, né? Mas a gente percebe o seguinte, ainda assim, a mulher, ela tem essa força interior, porque ela chega em casa, ela é mãe,
E ela é 24 horas ativa, né? O homem deitou, apaga, né? Mas a mulher continua trabalhando e vai, olha a casa, limpa, chão, olha alguma coisa, dá um retoque. Realmente, né? Cada um tem uma personalidade própria. Né? É preciso você entender até onde aquilo interfere na relação com o outro, né? Se são hábitos que podemos mudar, gente, né? Como hábitos que não são bons, né? É interessante. Mas a forma com que eu falo para o outro é mais interessante, né? Já houve casos de um plantão de atendimento, não aqui, né? Em que a mulher reclamou que o marido não faz nada, né? Não faz nada. Eu vou sozinha fazer compra, eu saio, eu faço tudo pela casa e tal. Eu falei assim, rapidinho eu já peguei e falei assim, e você pede para ele acompanhar você? Você já falou para ele te acompanhar? Não. Então peça da próxima vez. Entendeu como são as coisas? Às vezes é só ser uma palavrinha. A pessoa não sabe. Fala, ela gosta de fazer isso, né? Ela quer, né? Sozinha. E de fato tem lugar que a mulher vai sozinha, né? Prefere, vai no cabeleireiro, vai onde for, ela vai sozinha. Mas tem lugares que ela quer sua companhia. Mas se ela não falar, ela não vai. Se você não se conversar, né? De repente você se pega morando, casado e casada com um estranho dentro da sua casa. E olha só, porque você fala pouco com ele, né? É preciso saber falar e saber ouvir também. Não é bem assim, né? Só falar. A gente precisa saber falar e saber ouvir. Os traços da personalidade não são futilidades, teimosias ou manias. Cada parceiro tem seus direitos individuais de manter sua parcela de privacidade e preferência. Aí é que tá, né? Aí é que tá. Geralmente é a mulher que manda nas coisas da casa. Vai comprar, não, eu gosto de cortina vermelha. Põe a cortina vermelha. O gosto da mulher vai. O homem abre mão um pouco nas coisas de casa. Cor do sofá azul. Ah, sofá azul, tudo bem. É a mulher que decide. Mas em algumas coisas, como por exemplo, na roupa que eu vou vestir, é uma coisa muito pessoal minha. Então se quer me dar um presente, vai observar que eu não uso geralmente cor verde, por exemplo. Eu uso azul, amarelo, vermelho. Agora, se alguém for me dar um presente, vai pensar, ele não tem verde, eu vou dar um verde. Errou. Não que eu não vá usar, né? Mas vocês estão percebendo como a gente tem detalhes que nós pensamos de maneira totalmente incorreta? A mulher gosta de rosa, mas ela tem tanto rosa, eu vou dar um vermelho. Ela gosta de rosa. Não adianta você tem que saber perceber o outro. São detalhes, né? Você tem que olhar para o outro já entendendo o que eu gostaria de ganhar. Se eu vejo que ela só compra cor de rosa, se eu der um roxo, ou azul, ou marrom, ela não vai gostar. É detalhe, você tem que perceber o outro, né? Então, quando a gente for fazer alguma coisa, na relação também é assim. Quando você vai conversar com o outro, com a outra, você tem que entender o outro, você tem que buscar detalhes do outro. Porque não é só conviver, não é só você estar na mesma casa. É muito mais que isso, né? É uma companhia de evolução. Aquela criatura, ela escolheu estar com você e você escolheu com ela, estar com ela em determinado momento, para caminhar junto, evoluir. Né? Então é preciso que a gente entenda. Agora, ela tem os gostos pessoais dela, aquela criatura. Não posso impingir, né, coisas para os outros. Eu não posso impingir nem para os meus filhos, nem para o meu marido, nem para minha esposa. Nós não vamos forçar nossos filhos a ser aquilo que eles não querem ser. Nós não vamos forçar a nossa esposa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Só por causa do nosso ego. Não adianta, é preciso respeitar o outro, é preciso entender, compreender. Diálogo compreensivo é a melhor coisa que existe. A renúncia aos próprios caprichos. Tem coisas que são caprichos nossos, né? O compromisso de lealdade são fatores imprescindíveis na vida a dois. Aí tem que abrir mão mesmo dessas coisas, né? Pô, estava acostumado, né? Lá em casa jogava a calça, cueca, meia, tudo para um canto. Agora
Eu estou convivendo com uma pessoa, essa pessoa não vai fazer isso para mim. Né? Antes tinha a mãe, né, que infelizmente ia, pegava, recolhia, lavava, não falava nada. Mas agora eu estou convivendo com uma pessoa, ela tem direitos, ela não gosta disso. Né? São caprichos, são coisas que realmente... Às vezes uma picuinha dessa dá uma briga e uma separação, gente. Porque as pessoas têm pavio muito curto. Né? Infelizmente. Essa é a razão de viver bem consigo mesmo. Tudo passa. Somos todos viajores do universo. Porém, só nós viveremos eternamente com nós mesmos. Isso é verdadeiro. Não? Portanto, você está acompanhando uma criatura neste momento, mas nós, né? A complexidade maior das dificuldades nos matrimônios talvez seja a não valorização dos verdadeiros sentimentos, que força um dos parceiros, ou mesmo ambos, a contrariar sua natureza para satisfazer as opressões, intolerâncias e imposições do outro. Ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o cônjuge quer ou decide. Com muito cuidado, gente. Tem que saber compartilhar. Tem que saber ceder e saber compartilhar e saber, né? Você não pode abrir mão. Se você abre mão de tudo, também está incorreto. É preciso haver um... Sabe, quando você convive com alguém, precisa haver um consenso. Nós lembramos das primeiras reuniões de diretoria aqui da Casa do Caminho, né, seu Márcio? E que nós participávamos, né? Meio como bico, né? Mas estávamos lá. E nós íamos à votação. A votação era consenso. Certo? Mas assim, o que se decidia era votado. E o voto que saía era o que era decidido. Ou seja, cada diretor, para decidir alguma questão, né, questão que envolvia relação, festas, coisas assim das administrações, né, era o voto que valia. E se o presidente perdia, tinha que assumir. Na verdade, todos nós, né, olhávamos aquilo. Isso é uma maneira de você saber que a maioria decidiu ali, você tem que assumir. Isso chama-se democracia. A gente tem que entender que o que a maioria decide, quer dizer, o que o outro decide é importante para eu saber também. E eu preciso ceder também, se eu não concordo totalmente. É preciso saber ceder, né? Quando as pessoas sabem conviver, quando você convive com outras pessoas, o seu direito termina onde começa o do outro. Você não pode ficar só simplesmente achando que só você tem direitos, né? É complicado isso. Relação a dois é complicado. Aí, por isso Allan Kardec, na questão 697 do Livro dos Espíritos, coloca a indissolubilidade absoluta do casamento. O que os Espíritos falaram? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Nem é sempre certo, nem sempre errado. Está vendo? Ninguém pode dizer. Né? Em algumas circunstâncias, a separação é um subterfúgio para uma saída fácil ou um pretexto com que alguém procure esquivar-se das responsabilidades unicamente. Né? E muitas pessoas, né? Gente, sinceridade, já vi casos assim, eu não separo por causa dos meus filhos. Pô, jogando a culpa ainda nos filhos, isso é uma covardia, né? Eu não separo porque, não, mas a gente teria que dividir os bens, não sei o que, eu não quero... Quer dizer, faça-me o favor, está preocupado com os bens materiais. Acabou o amor, está preocupado com os bens materiais. Então a gente percebe que as pessoas preferem viver na hipocrisia, né? Quando a mulher... Não, quando eu sou mulher precisa de dinheiro. Como é que você está? Não, eu vivo com a mulher, mas cada um no seu quarto. Ela não fala comigo, eu não falo com ela. Quando sua mulher precisa de dinheiro, alguma coisa, você não... Não, ela manda meu filho. Aí está usando o filho para ser o telefone, né? Gente, isso é um absurdo conviver assim. Vai ser feliz. Você não está feliz? Vai ser feliz, gente. Vai ser feliz. Esse negócio de viver situações fantasiosas, né? Porque é uma ilusão isso aí. Que você não separa da minha mulher porque ela não dividir os bens? Gente, é um absurdo, hein? Mas isso acontece. Mas esse negócio de até que a morte os separe, né? Você vê que a igreja já fala, até que a morte os separe. Quer dizer, depois da morte
Né? Você se libertou. Cada um, cada lado. Mas, gente, sinceridade, perguntaram, maliciosamente, um jornalista chegou para o Chico e perguntou, Chico, por que, entre aspas, né, as viúvas, né, te cercam tanto para pedir mensagens dos maridos que desencarnaram, ex-maridos que desencarnaram? Quer dizer, a pessoa falou com uma malícia, você viu o veneno escorrendo, né? Que a mulherada cercava ele, as viúvas, tal, né? Aí o Chico parou, olhou bem nos olhos, pensou assim, falou, é porque, veja só que interessante, né? A viuvez da mulher termina com a morte. E a viuvez do homem termina na porta de saída do velório. Ou seja, saiu da porta do velório, ele já está caçando outra, né? E a viuvez da mulher, a mulher tem esse nós temos que dar valor às mulheres, que realmente elas têm um sentimento, elas são mais sentimento em qualquer relação, e isso é verdadeiro. Raros casos que o homem é mais sentimento, hein? Raros casos. Há uniões em que o divórcio é compreensível e razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade, porque são diversos os equívocos e desencontros humanos. Isso é um fato, né? De repente você vê adolescentes, né, sendo obrigados a se casar pelos pais, né, por causa de uma gravidez inesperada que surgiu. De repente essa pessoa vai ter que conviver com... Chega aos 20, não dura até os 20, né? Chegou aos 20 e cada um para um lado, né? E é assim, gente, não adianta a gente forçar. Às vezes é melhor a gente ter que compreender, né? Em outros casos, há anos de atitude de desrespeitos e maus tratos aos que impedem o desenvolvimento do outro. Verdade, né? O cara pega e tranca a mulher em casa. Temos uma amiga, não citarei o nome, em que ela disse para mim com clareza, eu só fui aprender a assinar um cheque, a fazer essas coisas, quando eu me separei do meu marido aos 40 e poucos anos. Antes ela não assinava cheque. Ela não sabia o que era um cheque. Ela casou nova, né, com o marido. Não sabia o que era um cheque, não sabia o que era ir no banco, passar cartão, nada disso. Teve que aprender, né? Porque se separou, teve que pegar a pensão. Como é que ela ia receber a pensão, né? Então vocês estão percebendo que tentem impedir o crescimento, mas chega uma hora que não dá. Tem coisas que você tem que aprender em certa idade. Em todas as atitudes e acontecimentos, somente a própria consciência do indivíduo pode fazer o auto-julgamento e decidir sobre suas carências e dificuldades vidadoras. Então, meus amigos, é o seguinte. Ninguém espere chegar aqui, sentar ali com a dona Cleide e falar assim, eu me separo ou não me separo do meu marido? Ou me separo ou não me separo da minha esposa? Porque vai tomar um puxão de orelha. As pessoas não têm coragem de assumir, então elas vão no centro espírita, vão aí, por isso que vive atrás, né? De quem lê a mão, lê pé, lê não sei o que, lê carta, né? Quer que os outros decidam por ela. Gente, isso aí é covardia, né? Ninguém imagine, mas isso é muito comum de acontecer, né? A pessoa, vou me separar, eu quero me separar. Quer que você, uma pessoa que está no atendimento fraterno, decida por ela, ó, separa esse cara, né? Não. Ninguém vai fazer isso por você. Nossas próprias decisões nós temos que tomar. No Espiritismo a gente aprende que a religião não é para ser uma bengala que a gente se apoia, que a gente se escolhe. A religião é para te tornar um ser melhor. Então, nesse sentido, ninguém vai dizer para você o que você tem que fazer. É sua decisão. Pense bem, reflita, ore, peça a iluminação, a inspiração do alto, mas não queira que alguém decida para você. O professor Rivaio, que é o nosso querido Allan Kardec, entendia que o verdadeiro sentido da religião deve consistir na busca da liberdade, no culto da verdade e na clara distinção entre temporal e passageiro e o real e permanente. Estar com alguém por temor religioso, né, por achar que aquilo não vai, é diferente de estar com alguém por amor. Somente o amor tem significado perante Deus e a divina providência. E somente o amor é que nos une realmente com a outra criatura. Sem amor não adianta, né? Por medo, por temor a Deus e outras coisas. Lembremos que
de que a solidão aparece quando negamos nossos sentimentos e ignoramos nossas experiências interiores. Portanto, meus irmãos, é o seguinte, a realidade. Se devemos ou não permanecer ao lado de alguém, a decisão é nossa. Deve ser tomada com nossa espontaneidade, harmonia e liberdade, sem medo ou imposições, sem se preocupar com os bens que vamos dividir, nós temos que tomar com consciência e responsabilidade. Né? E nós sabemos bem da história do livre-arbítrio e responsabilidade. Né? Nós estávamos numa sessão de materialização, corria lá a sessão de materialização, o espírito materializado, conversando com as pessoas, soprando, né, no corneta de papelão, voz direta, é um fenômeno físico. E isso tem reuniões específicas em que ocorrem esses fenômenos. São fenômenos de efeitos físicos, né? Ectoplasmia. E o cara queria fazer uma pergunta para o espírito. Né? Chegou lá, Padre Isabel, quero fazer uma pergunta. Obviamente, quem conhece os fatos sabia, ele queria que o espírito endossasse ele se separar da mulher, né? Mas pode fazer. Não, mas eu quero fazer em pensamento. Bom, pode fazer em pensamento que eu te respondo em pensamento. Aí todo mundo riu e tal. Você sabe como é? Aí o espírito falou, não, pode fazer em pensamento. E o cara estava querendo saber realmente, né, se ele podia se separar, queria se separar da mulher, se ele achava, para o espírito decidir, separa ou não, era essa a pergunta da minha mulher. O espírito pegou e falou assim, você tem uma consciência e um livre-arbítrio, pois faça bom uso deles. Querer que os espíritos bons decidam a nossa vida, ninguém vai fazer, nenhum espírito bom. Ele pode dar uma diretriz, uma orientação. Agora, não vem querer abusar, né? Porque os espíritos bons também dão chamar. Nós temos consciência e responsabilidade para assumir as nossas decisões. Nós temos que ser realmente conscientes disso e responsáveis pelos nossos atos, né? E outra, é assim, né? No dia a dia, na relação, tome muito cuidado. Aprenda a considerar o outro como um ser humano. Trate o outro como você gostaria de tratar. E principalmente, se tiver que se separar, realmente, mas separe com dignidade, né? Sem ficar arrumando briga, sem ficar colocando os filhos no meio do fogo, né? Usando os filhos como arma, né? Sem ficar arquitetando e sem se preocupar, né? Só com os bens materiais. Sabe que o outro, se é uma pessoa que conviveu, e se houve um período de felicidade, a pessoa merece também parte dos bens que conquistamos juntos, não é verdade? Não é só a gente achar que só nós, é muito apego, muita ganância da nossa parte ao que é material, e nós esquecemos de cultivar emoções como o amor. E só o amor vai nos unir uns com os outros, né? Portanto, que cada um de nós entenda uma coisa. Você pode pensar que está só ou está sentindo solidão. Não existe solidão. Real, não. Existe solidão no nosso imaginário mental, no nosso imaginário interior. Mas sempre há um anjo amigo, um espírito protetor a te acompanhar. Mesmo nos momentos difíceis, que é quando eles mais tentam nos inspirar e nos ajudar. Portanto, saibam disso. E eles fazem isso, muitas vezes anônimos e por amor. Que nós saibamos, então, sermos gratos também a esses espíritos protetores. Muita paz e muita luz e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Miguel. Companheiros, agora é aberto o momento, né, da pergunta, da colocação, se alguma dúvida referente ao texto, né, que foi passado hoje. Se alguém quiser fazer algum questionamento, levanta a mão. Eu levo o microfone até vocês. Sobre a solidão. Mas mais aqui ele está focando em divórcio realmente. Alguém? Miguel, ambos, no caso um casal, ambos são responsáveis pela situação
em que eles vão se encontrar. A convivência leva a descobrir, a se descobrir, a perceber as fraquezas, as fortalezas do outro. Então, no caso, não haveria um culpado pela separação, haveriam dois culpados pela separação, um porque não soube se expressar, outro porque não soube entender, e acaba culminando com isso. Costume dizer, ele é culpado, ela é culpado. Há realmente um culpado quando acontece um fato e nos separarmos, nos tornarmos só solitários. Existiria um culpado para isso? A gente não pode julgar, né? A gente não sabe como foi a convivência das pessoas. Eu acho que quando dois se unem, os dois que são responsáveis. A gente não pode dizer um culpado, né? Houve um momento, né? E muitas vezes, a gente vê muitas relações hoje com violência, por exemplo, né? A mulher se permitiu ser agredida? Não pode. Não pode. Tem que procurar ajuda policial. Agora, nós vemos que nós temos um momento que não é só ajuda policial que vai ajudar, né? Tem que ajudar ajuda da família, porque realmente, né, não se tem segurança. Pode chegar às vias de fato. E já aconteceu vários casos da gente saber de assassinato, né, da mulher ser, além de sofrer a violência. O que a mulher não pode deixar de contar com a família dela, ir atrás, falar com a mãe, se estiver sofrendo esse tipo de violência, né, ela tem que ir atrás, ela tem que falar com as pessoas, que tem pessoas que vão ajudá-la, principalmente a família, né? Não permitir. Existem relações que você pensa que casou com um príncipe e casou com um psicopata. Existe muito isso, né? E é verdade, acontece, né? E as pessoas são, na realidade, tudo é carência, né? Esse é carente, né? Quando a gente fala assim, quando a mulher fala, meu marido não faz nada para me ajudar e tal, é a carência dela, na realidade. É a criatura, ela quer chamar atenção, né? Então, carrasco, herói, vítima. Nesses três, a nossa mente viaja, né? Sempre o outro é o carrasco, né? Tem o herói e você é a vítima, né? Então nós colocamos assim, o herói nosso, Jesus, o carrasco é o diabo, foi assim que isso está impregnado na nossa mente por várias reencarnações, né? E nós somos a vítima, né? A vítima, coitadinhos, né? Mas nós não somos coitadinhos. É isso que o Espiritismo veio dizer. Que nós somos responsáveis, seres humanos e espíritos. O Espírito veio desmistificar isso que foi criado ao longo do tempo, né? Que Cristo é o caminho pelo qual você vai se salvar, né? E que o carrasco lá, que a gente chama, somos nós mesmos. E muitas vezes a gente se pega se fazendo de vítima, quando nós somos carrascos. E nós não percebemos isso. Por quê? Porque aquilo que ele fala que é a falta de compreensão no diálogo. Então, se a forma como você chegou para falar, agressivo, né? Ao invés de você chegar e conversar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essa questão de carrasco, herói e vítima é como nossa mente funciona. Infelizmente. Isso vem desde os épicos da antiguidade. E nós precisamos parar de quebrar, romper com esse ciclo. Para isso é preciso ter muita força interior. É preciso fazer essa viagem que o Espiritismo te convida dentro de você. É se autoavaliar para crescer, para sair disso. Desse ciclo vicioso que a nossa alma vem através de reencarnação em reencarnação, né? A questão de casal, de convivência, vem essa questão. Princesa e príncipe, né? É a história do príncipe, você já vê desde criança, né? Começa a ouvir essas histórias. E aí você depois descobre que a mulher descobre que não casou com um príncipe, né? Que casou com um ser humano, né? Ela idealizava na mente que ele era um príncipe. Do mesmo modo, o homem, né? Pensou que casou com a princesa, né? E casou com a madrinha. A mulher pensou que casou com o príncipe, casou com o sapo, ou pior, com o dragão. Entende, gente? A gente precisa perder. Você entende como a mente da gente funciona? Nós precisamos perder isso. Porque para você olhar o outro, você precisa primeiro se olhar. Como é que você vai conseguir amar alguém se você não se ama? Você se ama? Você se quer bem? Você quer crescer? Você quer ser feliz? Você tem que lutar por isso. Tem que crescer espiritualmente para conseguir conquistar essa felicidade. E nós precisamos romper com isso. Romper com essas coisinhas
Que infelizmente nós... mas isso eu nunca pensei. Mas está na nossa cabeça, gente. Está impregnado. Qualquer história antiga sempre tem um herói, né? E hoje nós vemos muito ainda na televisão, né? Que o herói é o que mata todo mundo, né? Ele é o cara que matou todo mundo. Então o herói é o assassino. Você vê como essas coisas vão impregnando na mente das crianças. Por isso que tem que tomar muito cuidado, né? O herói não é o bonzinho, é aquele que matou todo mundo, né? O herói é o que como é que é? Sem misericórdia, né? Que acabou com todos os monstros, matou os outros. Então, isso tudo está na nossa mente. Tudo que nós recebemos de fora fica impregnado. E nós precisamos romper com isso, né? Que o verdadeiro herói é você mesmo. O seu verdadeiro carrasco é você mesmo. E você é vítima de você mesmo. Está tudo dentro de nós, né? Então vamos lá, vamos fortalecer esse nosso lado herói e nos salvarmos nós mesmos, né? Muita paz e muita luz. Obrigado, Miguel. Obrigado, pessoal. Alguém quiser pegar? Bom, pessoal, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo é curto. Nós temos ainda o trabalho para dar sequência. Mas eu gostaria de deixar claro, se alguém quiser ainda formular alguma questão, tirar alguma dúvida, com o Miguel, tá bom? Após a reunião a gente dá continuidade, tá ok? Depois a gente vê a quantidade de pizza, né? Pizza e refrigerante, né? Certo. Bom, companheiros, então vamos. Depois de muito recebermos, vamos retribuir. Então vamos fechar os nossos olhos do plano físico e vamos unindo os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações, vamos ver, vamos buscando a imagem de Jesus, nosso Mestre querido, e vamos doar o que temos de melhor. Que essas energias, Pai, possam ser aproveitadas pelos companheiros da espiritualidade, depositando-a a todos os que estão necessitados, nos hospitais, nos leitos de dor, por aqueles que se dizem injustiçados, esquecidos, abandonados, Pai, para que continuem sendo amparados, que o esclarecimento possa chegar até suas mentes. Por esse nosso planeta Terra, Pai, que passa por grandes transformações, deixando a fase de provas e expiações, começando a ser modificado para se tornar um planeta de regeneração. Por todos aqueles que levam a mensagem de fé, de amor, de paz a todas as casas, a todos os lares, todos os locais de reuniões. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade que aqui trabalharam conosco esta tarde. Humildemente pedimos permissão para estarmos encerrando esta palestra. Que Deus possa nos acompanhar durante toda essa semana. Que assim seja. Graças a Deus.